diante do fato de ter sido adotada uma ideologia política calcada na segurança nacional, na doutrina da segurança nacional, que na prática levava a uma política de segurança e desenvolvimento, este binômio segurança e desenvolvimento. Segundo esta doutrina, vivia-se uma guerra. Era um novo tipo de guerra, que é a guerra ideológica subversiva. E esta guerra, como se desenvolve? Isto é fácil. Eu, inclusive, li os livros da Biblioteca do Exército para poder me inteirar da linguagem e da filosofia que inspirava essa posição, porque isso se refletia nos processos. Queira ou não queira, o advogado tem que conhecer da política, porque a posição do advogado já é uma posição política. A opção que ele faz como advogado para este tipo de advocacia ou para este tipo de especialização já é uma opção política. Então. Ora, era importante saber como as coisas aconteciam e por que aconteciam, e como desenvolver uma argumentação que pudesse atingir no sentido de alcançar, de obter, de conseguir um veredicto favorável do juiz. Porque o grande inimigo não era o promotor de justiça. O promotor público era apenas a voz da polícia, nada mais. Mas o juiz era a voz do Estado. E o Estado aí na mão, num Estado ditatorial, em que se caracteriza pelo fato do ditador em fechar os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E o judiciário, muitas vezes, querendo resistir. Daí nós tivemos todas essas etapas na evolução dos processos que tiveram como pano de fundo, como cena, a justiça militar. Os tribunais militares, as auditorias, elas foram criadas para que os militares dessem a impressão lá fora que o Brasil era uma ilha de paz, de tranquilidade, que era uma democracia, que os seus opositores eram presos, julgados, tinham direito de defesa. Era muito mais uma tentativa de mostrar para a opinião pública internacional do que fazer justiça mesmo, né? Numa conversa entre todos os advogados, se resolve fazer um pool que nós seríamos os defensores dos sindicalistas. Todos eles seriam defensores. O Ayrton, o Luiz Eduardo, Paulo Gerabo, eu e o Iberê, talvez me escape o Virgílio, talvez um mais. E há um dado interessante aí, que eu acho que até é histórico, né? Quando nós fomos conversar com o juiz, o Nelson Machado, o juiz da 2ª Auditoria Militar de São Paulo, ele fala uma coisa, no meio da conversa em geral, assim, como essa aqui nossa, ele fala, após a condenação, daí nós nos entreolhamos, dá licença, saímos, fomos para o barzinho da esquina, e nós todos, foi uma coisa unânime, não dá para fazer esse julgamento. Não dá para fazer esse julgamento. O juiz tendo, dito após a condenação. Então, já após a condenação, nós não somos palhaços para estar aqui falando e fazendo, quando já estão condenados. Depois ele veio dizer que foi um lapso, etc, etc. A gente não fez o julgamento. Nós não fizemos julgamento, foi um escândalo nacional, uma porrada de colegas. Mas como é que vocês fazem isso? Nós não somos palhaços. Está condenado, não vamos. Isso tem uma repercussão. Depois começou a virar a maré e tal, e nós fomos absolvê-los posteriormente no Superior Tribunal Militar. Quer dizer, sem compactuar naquele momento com nada que significasse, saber que o juiz já julgou, era um momento de a gente jogar, porque a gente jogava com o sistema. Até onde a nossa militância legitimava esse instrumento de justiça que foi montado. Então, eu sempre fiquei nessa dúvida. Aí, a nossa prática foi mostrando que era possível fazer alguma coisa consequente. Porque havia os advogados dativos,
que a auditoria militar tinha para aqueles presos militares que não podiam ter advogado. Esses eram dativos, existiam em todas as auditorias. E muitos prisioneiros políticos eram defendidos por isso. A nossa chegada fez com que nós ocupássemos esse espaço e, através da nossa atuação, pudesse funcionar como instrumento de denúncia de prisão, de apoio às famílias e de, não só denúncia, e nos processos de denúncia das torturas. A atividade do advogado era uma atividade de tentar destruir os processos. Os processos eram uma imitação bizarra do que seria um processo. Mas era um ponto que fazia com que o Brasil destoasse dos outros países. Os outros países cortaram todas as instâncias intermediárias, as mediações entre a sociedade e o Estado. Congresso argentino, uruguaio, Chile, prenderam e fecharam o Congresso. O Brasil manteve o Congresso funcionando, sob regras, sob exceção. Manteve a justiça funcionando. Nos outros lugares não tinha advogado, imagina, não se conhecia a acusação. Aqui se tinha um arremedo de justiça. Mas isto tudo fez com que, eu tenho a impressão que nós economizamos algumas vidas. Nos limites da lei, né, nos espaços que a democracia ainda permitia, quer dizer, que o establishment, que nas estruturas jurídicas ainda permitiam, porque a ditadura manteve a justiça militar, a ditadura manteve uma estrutura de justiça. E o erro, quando eu disse que foi o erro mandar para a justiça militar, porque a justiça militar ela cumpriu um papel que era inesperado pela ditadura. A ditadura achava que aquela justiça militar faria, enfim, o papel que fez o Tribunal de Segurança, o papel que fez algumas... Né, o papel que no mundo e nas ditaduras a justiça fez, aqui e acolá. Então, a justiça militar não, a justiça militar ela foi justiça. Enfim, mais rigorosa aqui, menos rigorosa, mas ela foi legalista, ela foi garantista. Teve muitas ações que a gente ganhava, tinha muitas que a gente perdia, né? Porque quando eu achava, de uma certa maneira, tudo vitória. Porque quando a gente perdia, a gente perdeu a ação, o cliente foi condenado, mas a gente denunciou. Tinha alguém denunciando. E teve uma época que houve um pouquinho de liberdade de imprensa, né? Nesse tempo, de vez em quando, dava umas melhoras e tal, né? Eu acho que o grande papel dos advogados foi levar o conhecimento. Inclusive a pessoas das Forças Armadas que não acreditavam nisso. Tinha muito aí, coronel, brigadeiro, que não acreditava que estava havendo tortura dentro do Exército. Porque, na verdade, o Exército não era um exército de torturadores. Os militares não eram militares torturadores, então é uma minoria, pô. E uma minoria é minoria mesmo. Mas que tinha o poder na mão, né? Tinha arma na mão. A lei previa diferentes tipos de organização em que uma pessoa podia ser enquadrada. Havia uma previsão para organização armada, havia uma previsão para um crime que eles consideravam menos grave, de uma organização que não era, que as pessoas ou elas próprias não tinham uma participação armada ou elas estavam sendo recrutadas ainda. A lei previa várias hipóteses. E o que eles faziam era juntar vários artigos que se superpunham, né, e fazer uma acusação assim, pesadíssima contra as pessoas para exatamente intimidar os advogados, para dificultar a defesa, para no final dar penas altas, porque eles sabiam que nos tribunais superiores nós conseguimos resultados, inclusive, melhores e as penas, em geral, eram reduzidas nos tribunais superiores. Em muitos casos, era solto o preso político foi solto pelo Superior Tribunal Militar. A gente ia para lá, discutia e tal, dava discussões. 5-4 é aquela coisa de justiça que tem até hoje, né? O nosso Supremo, de vez em quando, vira 6-5. E aí? Isso na ditadura acontecia também.
E por um motivo qualquer, às vezes, em algum lugar se conseguia isso, se conseguia num julgamento, o que se dizia é aquilo que se diz, o advogado, eu ouvi aqui ainda há pouco, né? O advogado, o Jorge Tavares, acredita e tal. Por quê? Porque o advogado sabe que mesmo na ditadura, em condições difíceis, mas pode sair uma decisão favorável ao seu preso, ao seu cliente. Porque tem uma coisa que a gente usa muito dizer, que de cabeça de juiz, de boca de urna e de bunda de bebê, ninguém sabe o que sai. E quando sai? Cabeça de juiz é assim. Então, de repente, aquela coisa que pode não se esperar, sai uma absolvição. Dá uma briga danada entre eles depois, mas sai a absolvição. E isso aconteceu em muitos processos. Saiu a pessoa solta. E tem solto que depois é preso logo a seguir. Tem dessas coisas. Então, a luta dos advogados de preso político, ela tinha muito sentido por causa disso, por causa das denúncias, etc. A fase legal, depois, na fase da auditoria militar, o pai costumava dizer que ele tinha grande possibilidade de sucesso lá, porque boa parte dos seus clientes não estava envolvido em ações de extrema confrontação ao regime. Então, ele conseguia um alto índice de absolvição lá. Eu vi alguns julgamentos. Eu vi o julgamento, por exemplo, eu já estava estudando, do nosso governador, do Tarso Genro. E o Tarso foi absolvido. O crime dele era tentar organizar partido político contrário à ditadura e tal. Mas como ele não estava envolvido em nenhum ato de expropriação, de violência, de tomar armas, os militares julgavam com uma certa tranquilidade aquilo. O regime militar foi, ao mesmo tempo, o regime do medo que nos impunham, da opressão que nos silenciava, da opressão que nos angustiava, do futuro que a gente não sabia qual poderia ser, de um desdobramento que podia ser extremamente desfavorável, inclusive para a nossa vida pessoal, para os nossos familiares, de um lado, mas de outro. Então, esse é o lado da miséria humana. Esse é o lado do mal. Esse é o mal que se precisa combater. Essa é a lição que nós precisamos tirar. Isso de um lado, mas de outro também, o lado da esperança, o lado da grandeza humana, da capacidade que o homem tem na adversidade, no sofrimento, entende? E diante do medo, entende, de reagir. Um dia eu estava fazendo um julgamento na segunda auditoria do Exército, ali na Praça da República. E era um julgamento em que tinha vários presos políticos considerados terroristas. Os militares da escolta ocuparam a sala de julgamento e estavam todos com a metralhadora apontadas para nós, os advogados e os presos. E estavam lá os grandes nomes da advocacia. O doutor Sobral estava andando para lá e para cá no corredor que dava, que ligava a secretaria à sala de audiência. Eu saí da sala de audiência, de julgamento, fui lá falar com o doutor Sobral, estava morrendo de medo daquelas metralhadoras. Aí o doutor Sobral virou, eu cheguei e falei, doutor Sobral, eu não sei de onde que a gente tira tanta coragem. Aí ele disse assim, não tem nada a ver com coragem não, minha filha, tem a ver com a capacidade de indignação. Para a democracia no Brasil, a indignação deles e delas, advogados e advogadas, continua sendo vital.